Após um acordo para ajudar a tirar gastos extraordinários da meta fiscal e preservar as emendas parlamentares, o governo está mais perto de resolver os impasses do orçamento de 2021. E sobre essa negociação, que pode destravar medidas como o programa de ajuda ao emprego, a gente conversa com o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Saudações, bom dia a você, Tiago, a Thalina, todos os nossos telespectadores e internautas. É uma alegria falar com vocês sobre esse tema de agenda intensa. Brasília começou com a temperatura alta já na segunda-feira. Aprovamos ontem o PLN 2, como você falou, cria as condições para a retomada dos programas que foram tão importantes ano passado, para ajudar aos empreendedores a manter as empresas de portas abertas, salvar empregos para pais e mães de família que colocam pão na mesa de casa. E a gente espera que essas condições que foram colocadas realmente façam com que os impasses que existiam em torno do orçamento sejam ultrapassados e na quinta-feira, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar o orçamento. Já estamos aí final de abril, ou seja, recuperar o tempo perdido, especialmente nesse ano de pandemia, e poder resgatar aí Foi a solução possível, deputado? Foi a solução possível ou ainda é possível melhorar um pouco mais alguns pontos? Olha, foi a solução possível. Existe o ideal, existe o possível no mundo real, não é verdade? Então, acho que a gente conseguiu, com o governo cedendo um espaço, o Congresso cedendo outro espaço, sentando à mesma mesa, falando a mesma língua, focando nas soluções e não nos problemas. Eu acho que isso é importante, é isso que a sociedade e a nação brasileira espera, que se foque numa rota de saída para esse momento mais crítico da pandemia. E eu acho que nós tomamos a decisão ontem em consonância com aquilo que o mundo vem fazendo, ajudando empreendedores, mantendo empresas de portas abertas, evitando o cenário de terra arrasada na economia, que a terra arrasada não interessa a ninguém. Muitas vezes o custo de reerguer essa economia lá no futuro seria muito maior do que os apoios que serão dados nesse momento. Então, acho que de tantas decisões contestadas do Congresso Nacional, algumas delas equivocadas, a de ontem, sem dúvida nenhuma, não está nesse rol. Foi uma decisão acertada. E eu acredito que o Congresso, quando prioriza os gastos com as empresas e empreendedores e com saúde, especificamente na rubrica Covid, acerta. Deputado, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Deputado, bom dia. Nessa questão dos programas, bem esses programas que são importantes para a recuperação de empresas e também manutenção de empregos, esse acordo é o suficiente para bancar esses programas ou será preciso obter recursos de outros caminhos e quais serão eles? Para esses programas, os recursos eles são suficientes, tá certo? A fórmula encontrada faz com que o governo tenha esse fôlego para atender esses programas que já foram tão importantes no ano passado. Foram programas que ajudaram a manter a chama acesa. É importante, eu me permita fazer essa avaliação, de que a percepção em 2020, para quem era empreendedor, era de que ali estava o pior momento da crise. E 2021 seria um ano de retomada. Então, muita gente apertou o cinto, fez esforços, sacrifícios, queria fazer a travessia desse final de ano e achava que ia começar bem 2021. Aí vem uma nova onda, ainda mais crítica, ainda mais dura e, realmente, políticas de crédito, políticas de compensação da folha salarial com redução de jornada. São programas essenciais para que a gente mantenha portas abertas e não haja, além de todos os problemas, a crise da demissão em massa. Deputado Efraim Filho, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, medidas que aparentemente são necessárias, mas o ministro da Economia sempre tem o papel de segurar a chave do cofre, e prezar pela austeridade. Houve muito ruído, tanto que quase não se chega a um acordo, O que aconteceu? Onde está realmente o problema? A equipe econômica bateu cabeça? Houve acordo com o Congresso que depois não foi cumprido? Onde exatamente houve o escorregão para chegarmos a esse quase impasse? Rodrigo, eu diria que
principalmente na elaboração, votação e aprovação do orçamento, que, logicamente, é acompanhado pela equipe do Ministério da Economia, tá certo? E naquele momento não houve alertas do governo, do Ministério, que se transformaria, segundo as falas de Paulo Guedes, em algo inexequível. Foi aprovado, inclusive, com apoio, voto e orientação favorável dos líderes do governo. E você sabe que no parlamento os líderes do governo falam pelo governo. Então, se ali os líderes do governo tivessem feito qualquer alerta, se poderia ter encontrado uma eventual solução naquele momento e não ter tido esse impasse de 3 semanas que pareceu deslealdade, como foi dito em alguns casos. Mas eu prefiro olhar pelo lado de que a decisão encontrou o melhor caminho, porque foi negociada, sentada à mesma mesa, encontrou-se sintonia entre Congresso e Poder Executivo. Então, acho que o retrovisor é quebrado, não é hora de olhar para trás. Vamos olhar pelo para-brisa, para frente, tem muitos desafios por diante e a gente espera que com a sanção do orçamento na quinta-feira a gente consiga realmente engatar um caminho de rota de saída para essa crise, tanto do ponto de vista sanitário, né, o plano de imunização está em andamento, claro que precisa ter uma velocidade maior, mas está caminhando, e como você falou no início, na dimensão econômica da crise, né, eu acho que a gente começa a dar soluções para se fazer a travessia desse momento mais crítico e não ter demissões em massa para pais e mães de família e fechamento de empresas. Deputado, o senhor falou sobre auxílio a micro, pequenos empresários, ao setor de serviços, enfim, e agora mencionou a questão sanitária. Como é que fica o investimento em saúde? Porque a gente viu, em meio à pandemia, que o Brasil tem uma deficiência muito grande, principalmente na área da ciência. A gente não é capaz de produzir as vacinas aqui no país, depende de insumos que vêm de fora. Também foi planejado algo em relação a isso? Investimento nesta área da saúde? Kalina, o Brasil não é uma ilha nessa pandemia. Esse problema que você relatou, e eu concordo, ele é do mundo todo, né? Hoje há quase um monopólio, não, um oligopólio, vamos dizer, de países que produzem o IFA, né? E você fica dependente dessa tecnologia e que ali China, Índia e mais alguns poucos podem possuir. E essas vacinas, elas têm que chegar para o mundo todo. Então, acho que tivemos alguns erros lá atrás, né, de não se antecipar a esse momento, mas todas as vacinas agora já estão contratualizadas. Eu acho que isso é importante ficar muito claro. O grande desafio do Brasil é vacinar todos os brasileiros no menor tempo hábil possível. As vacinas que se precisam para o Brasil já estão contratualizadas e já tem o recurso disponível para pagar. O orçamento cuidou disso. Agora, ela vai ter prazo. O Brasil, como não se antecipou, ele está na fila e vai ter que esperar. O ideal era que a gente tivesse, sim, as condições de ter a produção própria. A transferência de tecnologia que está envolvida nesses contratos, ela acontecerá para o segundo semestre. Então, tem também que se obedecer esses contratos. Mas o Butantan, né, e a Fiocruz fizeram contratos de transferência de tecnologia e aí, para o segundo semestre, a gente, com produção própria, a gente espera que o Brasil consiga se superar nessa capacidade de produção e aumentar o seu plano. O ministro Marcelo Queiroga falava esse final de semana, ele teve visita institucional à Paraíba, me permita fazer essa parte, que nós temos condições de 37 mil salas de vacinação para vacinar 2.400.000 brasileiros ao dia. Hoje nós estamos em 1 milhão ou pouco menos de 1 milhão ao dia. Por quê? Porque não tem vacina disponível no mercado global, no mercado mundial. E isso só vai ser superado com a capacidade de produção própria do Brasil prevista aí para o segundo semestre. Deputado, rapidamente para fechar nossa conversa, a gente está falando sobre o orçamento de 2021, que deveria ter sido aprovado no ano passado. E daqui a pouco, no mês de junho, julho, o Congresso precisa discutir a lei de diretrizes orçamentárias pensando no orçamento de 2022. O que é possível fazer para que também não haja um atraso? E o ano que vem é um ano eleitoral, um ano que nós imaginamos que o Brasil já vai ter superado um pouco essa crise do coronavírus. Olha, Tiago, essa era a mesma expectativa que a gente tinha no passado, né? Dizer, não, ano que vem, essa altura, nós já vamos ter superado essa crise. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva. É lógico que esse ano você já tem toda uma modulação, inclusive de trabalho remoto, né? De votações de parlamento, de acompanhamento das sessões.
Então, eu imagino que esse ano a gente terá condições de manter um ritmo de trabalho, de cronogramas que são importantíssimos que se faça cumprir o orçamento. A LDO, inclusive, já foi enviada ao Congresso, começará a ser discutida e sinceramente, a minha perspectiva como líder, né, da bancada do Democratas, o partido que preside o Senado Federal, por exemplo. Além disso, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo. Então, a gente vai ter foco, sim, nessa realidade dos empreendedores. A gente vai querer entregar o orçamento nesse ano 2021, dentro do prazo, cumprindo as regras. É importante citar que a aprovação de ontem, ela não inflige, né, em irregularidades, ela mantém-se os gastos ordinários e contínuos dentro do teto, se abrir o espaço para gastos que são extraordinários, e aí ninguém vai ter a demagogia de negar que no ano de pandemia, recursos para socorrer empreendedores e para investir na saúde específica do Covid não sejam prioridades. Eu acho que foi essa a decisão do Congresso, a decisão acertada. Tem um custo? Lógico que tem, mas eu acho que dentre as decisões contestadas do Congresso, a de ontem não deve ser uma delas. Deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Bom dia a todos aí da Jovem Pan, uma grande alegria poder participar. Nós que agradecemos.